A história de Jesus Cristo, o homem que mudou o mundo há mais de 2000 anos, em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu um menino que mudaria para sempre o rumo da humanidade. Seu nome era Jesus Cristo. E sua vida, ensinamentos e sacrifícios se tornariam o centro da fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A história de Jesus não é apenas um relato religioso, mas também uma narrativa que influenciou a cultura, a moral e a própria história do mundo ocidental. O nascimento em Belém. A história de Jesus começa com uma promessa antiga. Séculos antes de seu nascimento, profetas hebreus já anunciavam a vinda de um Messias, um Salvador que traria paz e salvação ao povo de Deus. Quando o tempo chegou, Maria, uma jovem humilde da cidade de Nazaré, recebeu uma mensagem do anjo Gabriel, dizendo que seria a mãe do Filho de Deus. Seu noivo, José, um carpinteiro justo, aceitou essa missão divina com fé e coragem. Por decreto do imperador romano César Augusto, todos deveriam se registrar em sua cidade de origem. Maria e José viajaram até Belém, e foi ali, em um estábulo simples, que Jesus nasceu. Não havia lugar nas hospedarias, e por isso o Filho de Deus veio ao mundo em meio à humildade, deitado em uma manjedoura. Naquela noite, pastores receberam a notícia do nascimento através de anjos que cantavam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Logo depois, 3 sábios do Oriente seguiram uma estrela até Belém. Trouxeram presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra, reconhecendo naquele menino o verdadeiro Rei dos Reis. A infância e juventude. A Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus, mas sabemos que ele cresceu em Nazaré, aprendendo o ofício de carpinteiro com José. Desde cedo, demonstrava sabedoria e um profundo amor pelas coisas de Deus. Aos 12 anos, durante uma visita ao Templo de Jerusalém, ele impressionou os doutores da lei com suas perguntas e respostas. Quando seus pais o encontraram, preocupados, ele respondeu: Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mesmo com essa maturidade espiritual, Jesus viveu discretamente por muitos anos, até o momento de iniciar sua missão pública. Viveu como qualquer outro homem, experimentando o trabalho, o esforço e a convivência com as pessoas simples de sua época. Esse período silencioso preparou o caminho para a grande obra que estava por vir. O batismo e o início do ministério aos 30 anos, Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista pregava o arrependimento e batizava o povo. João, ao vê-lo, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias em jejum e oração. Lá, foi tentado pelo diabo, mas resistiu a todas as tentações, demonstrando total fidelidade a Deus. Os ensinamentos e os milagres após o jejum, Jesus retornou para a Galileia e começou a pregar dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reuniu 12 discípulos, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, zelosos e trabalhadores, que o acompanharam em sua missão. Entre eles estavam Pedro, João, Tiago, André, Mateus e Judas Iscariotes. Com eles, Jesus viajou por cidades e aldeias, levando uma mensagem revolucionária: a de que Deus é amor, e que o verdadeiro poder está no perdão e na humildade. Jesus falava por meio de parábolas, histórias curtas e simbólicas que ensinavam verdades espirituais profundas. Através delas, mostrava que o reino de Deus não era feito de riqueza ou poder, mas de fé, compaixão e justiça. Entre suas parábolas mais conhecidas estão a do filho pródigo, a do bom samaritano, a da ovelha perdida e a do semeador. Além das palavras, Jesus também realizava milagres que impressionavam multidões. Curava cegos, surdos e paralíticos, purificava leprosos, libertava pessoas atormentadas por espíritos malignos e até ressuscitava mortos. Um dos momentos mais marcantes foi quando alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes.
Cada milagre era um sinal da compaixão de Deus e da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, o amor pelos humildes. Jesus se aproximava das pessoas marginalizadas da sociedade, os pobres, as mulheres, os doentes e os pecadores, e lhes oferecia amor e esperança. Ele falava com ternura, acolhia quem era rejeitado e mostrava que ninguém estava fora do alcance da graça divina. Disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele também ensinou a amar até os inimigos e a responder ao mal com o bem. Sua mensagem de perdão e misericórdia contrariava a lógica do mundo e desafiava as autoridades religiosas e políticas da época. A oposição e a traição. Enquanto multidões o seguiam e o chamavam de mestre, outros o viam como uma ameaça. Os fariseus e saduceus, líderes religiosos influentes, temiam perder poder e prestígio. Suas leis rígidas e tradições eram questionadas pelas palavras de Jesus, que pregava um relacionamento direto e sincero com Deus. Mesmo assim, Jesus continuava a ensinar e curar, sabendo que sua hora se aproximava. Durante sua última viagem a Jerusalém, foi recebido com ramos de palmeiras e gritos de Hosana. No entanto, poucos dias depois, a mesma cidade que o aclamava seria palco de sua condenação. Na noite da última ceia, Jesus reuniu seus discípulos para partilhar o pão e o vinho, símbolos de seu corpo e sangue, que seriam entregues pela salvação da humanidade. Ele também lavou os pés de cada um, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Foi nessa noite que anunciou que um de seus discípulos o trairia. Judas Iscariotes, dominado pela cobiça, o entregou aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata, a paixão e a crucificação. Após ser preso no Jardim das Oliveiras, Jesus foi levado a julgamento. Passou por acusações falsas, zombarias e torturas. O governador romano Pôncio Pilatos, mesmo sem encontrar culpa nele, cedeu à pressão da multidão e o condenou à morte por crucificação, o castigo mais cruel da época. Jesus carregou sua cruz até o monte chamado Gólgota. Exausto, caiu várias vezes no caminho, mas não desistiu. No alto do monte, foi pregado na cruz entre dois ladrões. Mesmo diante da dor e da humilhação, suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois de horas de sofrimento, ele disse: "Está consumado", e entregou seu espírito a Deus. Naquele momento, a terra tremeu, o céu escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. Muitos perceberam então que realmente aquele homem era o Filho de Deus. A ressurreição, 3 dias depois de sua morte. Algo extraordinário aconteceu. Ao amanhecer do domingo, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Um anjo lhes disse: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." Jesus apareceu aos seus discípulos, mostrando-lhes as marcas em suas mãos e pés. Comeu com eles. Falou-lhes sobre o reino de Deus e os encorajou a espalhar sua mensagem por todo o mundo. Durante 40 dias, permaneceu entre eles, até o momento de sua ascensão aos céus, quando prometeu: "Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos." O legado de Jesus Cristo. A partir desse momento, seus discípulos, agora chamados de apóstolos, levaram adiante sua mensagem. Mesmo perseguidos e ameaçados, espalharam pelo mundo a boa nova do Evangelho. O cristianismo cresceu, e a vida de Jesus passou a inspirar não apenas a fé, mas também a arte, a literatura, a filosofia e a cultura de inúmeros povos. A mensagem central de Cristo é simples, mas poderosa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele ensinou que o perdão é mais forte que a vingança, que a fé move montanhas e que a verdadeira grandeza está em servir. Mesmo depois de 2 milênios, suas palavras continuam atuais. Jesus não foi apenas um personagem histórico ou um líder espiritual. Ele foi, e é menos, a personificação do amor divino em forma humana. Seu exemplo de compaixão, humildade e entrega total inspira bilhões de pessoas ao redor do mundo a viverem com mais fé, esperança e solidariedade. Conclusão:
A história de Jesus Cristo é, acima de tudo, uma história de amor. Um amor que venceu o ódio, superou a morte e transformou o mundo. Ele nasceu em um lugar simples, viveu entre pessoas comuns, e mesmo sem riquezas ou exércitos, conquistou corações e mentes como ninguém jamais fez. Sua vida divide o tempo em antes e depois, e sua mensagem continua ecoando em cada geração. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de entrega, perdão e fé. Seu sacrifício na cruz representa a esperança de um novo começo, de uma vida restaurada e de uma humanidade reconciliada com Deus. E ainda hoje, em cada canto do planeta, há pessoas que continuam a repetir suas palavras com fé e emoção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, a história de Cristo não termina com sua morte, nem mesmo com sua ressurreição. Ela continua viva em cada pessoa que escolhe amar, perdoar e acreditar na luz, mesmo em meio à escuridão.